E aí, pessoal, boa tarde. Tudo certo? Como é que vocês estão aí? Segunda semana. Espero que esteja todo mundo bem. E a ideia agora é a gente conversar um pouquinho em relação à estequiometria, né? Aquele conteúdo que muitas vezes vocês tratam como bicho-papão e que na realidade vocês já estão trabalhando, que vocês sabem, que vocês usam nas aulas de matemática, que vocês usam em casa quando vocês estão fazendo uma receita. Mais ou menos a ideia que eu propus ali no outro vídeo, né? No vídeo lá das aulas 11 e 12, eu propus a vocês a ideia de fazer lá os cupcakes. E na ideia de fazer o cupcake, o que eu queria era que vocês percebessem que bastava você trabalhar com a noção da proporção. Algo que você faz no teu cotidiano em casa aí, quando você vai pensar numa receita, quando você vai seguir alguma orientação aí de algo que você quer produzir. E trabalhar com a ideia da estequiometria, inicialmente num caso geral, é compreender as grandezas que ela aborda. Então, quando a gente pensa na estequiometria ou no cálculo estequiométrico propriamente dito, a gente pode dizer que ele é o estudo da determinação do número de mol, da massa, do volume ou do número de moléculas de substâncias que participam de uma certa reação. Então, é legal que vocês já tenham clareza aqui em relação às possibilidades que nós temos. Olha só, eu posso fazer uma relação entre o número de mol e o próprio número de mol. Posso trabalhar com grandeza só como mol. Mas eu também posso trabalhar com mol e massa. Vamos só pensar em fazer essas combinações aqui, ó. Só para você ter uma ideia, tá? Então, fazer cada partida com uma cor. Eu posso ter mol e mol, mas eu também posso ter mol e massa. Ou ainda posso ter mol e volume, ou ainda mol e molécula. Quer dizer, a gente já tem 4 possíveis combinações. Aí eu troco. Ao invés de trabalhar com mol como principal, eu posso ter massa, 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 volume, massa, moléculas. Então, quer dizer, a gente já tem mais 3. Eu ainda posso trabalhar aqui, ó, volume, volume, ou volume, molécula, mais 2. E eu ainda consigo lembrar que eu posso trabalhar com molécula, molécula. Ou seja, mais uma opção aí. Na prática, se vocês olharem aqui, ó, nós temos 10 possibilidades para abordar isso. Só que, cara, essas 10 possibilidades, na verdade, elas podem virar muito mais. Porque, reparem que eu saí sempre, ó, mol, 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 massa, mol, volume, volume, perdão, mol, molécula. Só que eu podia ter feito a volta. Eu poderia muito bem, só vamos trocar a cor aqui de novo, eu poderia muito bem ter feito o quê? Ter pensado no caminho inverso. Eu poderia ter feito massa, mol. Ou ainda, molécula, volume. Isso muda, porque depende de quem eu estou falando. Quer dizer, as possibilidades que nós temos aqui são diversas. Como que eu vou trabalhar com essas possibilidades? Como é que eu vou abordar isso? Vai estar extremamente associado a uma palavrinha que tem que ser chave para vocês a partir de agora. Tá? Uma coisa que eu vou querer muito de vocês a partir de agora é interpretação de texto. Ou, no caso, uma palavrinha, né? Interpretação. Isso aqui, gente, vai definir boa parte das suas resoluções do teu sucesso nos conteúdos. Conseguir interpretar. A chave do exercício de estequiometria é saber fazer a interpretação. Depois que eu entendo bem essa ideia da interpretação, eu passo a me preocupar com o processo químico em si, com a minha reação química. Eu preciso saber o que a questão quer, o que é perguntado, o que é fornecido e como que essas grandezas se correlacionam. Mais ou menos esses desenhos que a gente fez aqui, tudo colorido. Vamos voltar o slide para o original que fica mais bonitinho. Então, para trabalhar com essa estequiometria, a gente vai pensar da seguinte maneira, olha só. A estequiometria, ela tem algumas dicas bastante úteis. E dentro dessas dicas, a gente acaba destacando algumas coisas aí. Tá? Por exemplo, toda reação deve estar balanceada. Se eu vou trabalhar com uma reação química, eu sempre tenho que fazer o balanceamento. Lembra? A lei de Lavoisier tem que estar válida. Tudo que existe nos reagentes deve existir nos produtos. Então você tem que sair balanceando. Primeira coisa, pegou um exercício, recebeu lá uma questão que vai falar de estequiometria, cara, confere o balanceamento dessa reação. Conferido o balanceamento, entenda que os teus coeficientes, eles te dão a proporção. Então, eles te dão a proporção entre as substâncias.
aquilo que a gente falou no vídeo anterior, quando eu usei como exemplo lá a lei de mH para falar dos volumes, onde eu disse que cada volume representava 1 litro e era dado por 1 mol. Além disso, qual que é a massa que eu vou usar? Eu sempre vou usar a massa molar. A correspondência de que 1 mol está para a massa molar. A massa que eu recebi para X. O cálculo do número de mol, que a gente vem fazendo lá na frente 3, desde a primeira semana de aula. Combustão é uma reação que vocês precisam muito saber montar. Então, essa reação aqui, ó, eu coloquei ela de uma forma genérica para vocês, e eu peguei o item errado, então vamos fazer a setinha. E a ideia da combustão, gente, é realmente que vocês consigam montar. Montar combustão é lembrar sempre, eu vou ter então um combustível, que é quem vai queimar, que normalmente ele vai ser formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Vou reagir ele com o meu comburente, que é o O2. Se for uma combustão completa, que é aquela que a gente deseja que vocês consigam montar, eu vou ter o quê? Formação de gás carbônico e de água. Lembra que você vai precisar balancear essa reação. E aí, na hora de balancear uma combustão completa, o que você vai fazer? Vamos só apagar aqui. Ó. Na hora de balancear a tua reação de combustão completa, você vai seguir aquela ideia, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Então, se a gente pensar nessa sequência para combustão, você acaba lembrando daquele anagrama que já foi mostrado algumas vezes para ti, que nada mais era do que, olha só, MaCHO. Então, macho, né? A ideia é que a gente usa como anagrama. Então, aqui a ideia que você tem da ordem. Começa pelo metal, na combustão tu não vai ter metal, já pode tirar. Na combustão tu não vai ter ametal, pode tirar também. Então você vai fazer o quê? Carbono, hidrogênio, oxigênio. Essa sequência que você vai usar para fazer o balanceamento. Tranquilo? Vamos avançar aí. A próxima imagem, ela dá um panorama bem grande em relação à estequiometria. Então vocês vão ver que eu vou tentar fazer uns focos aí em relação a ela para a gente ir olhando com calma. Tá? Na prática você deve, então, escrever equação química. Cara, quando você escreve equação química, vale lembrar que você já falou que essa equação química ela precisa estar balanceada. Então, olha a segunda figura. Balancear os coeficientes. E depois você vai buscar uma regra de 3. A tua regra de 3 é o que vai estar associado com aquilo que a gente falou, com a interpretação. Então, na ideia de você fazer essa regra de 3 com a interpretação, na ideia de você explicar isso daqui, é que vai estar o teu grande problema. E para fazer isso, gente, há uma coisa... Opa, diminui demais aqui. Ó. Uma coisa que você vai buscar é olhar quais são as grandezas que comumente a gente trabalha. Então, quais são essas grandezas? Com quais grandezas que eu vou trabalhar a interpretação? Vamos tirar aqui. Ó. Vou trabalhar com mol, vou trabalhar com a massa, vou trabalhar com as moléculas e vou trabalhar com o volume. Tá? Então, 4 grandezas para a gente abordar dentro da relação de estequiometria. Na prática, vocês já vem fazendo isso, tá? Na frente 3. Então, tá bem tranquilo. Seguimos aí para mais uma ideia de uma figura, agora com mais informação ainda. Reparem que a gente está pondo cada vez mais informações. Olha para essa figura. Tá? Agora, não se assusta. E vamos pegar aqui o holofote. Tá? Quase que eu errei. Então, a ideia da estequiometria, eu peguei essa imagem lá do Descomplica, tá? Vamos dar o crédito deles aí. É a ideia de você trabalhar com algumas coisas. Então, enquanto conceito, ela vai relacionar os compostos. Tá? Ela vai calcular a grandeza que indica uma quantidade. E quais são essas grandezas? Que grandezas que eu trabalho dentro da química aí? As minhas grandezas de trabalho vão ser a massa atômica, quando eu estiver falando de uma única molécula, de um único átomo, né? A massa molecular, que a gente já calculou aí, então, massa de uma única molécula. A massa molar, que ela é igual à massa molecular, só que ela muda de unidade, ela passa a ser feita em gramas por mol. Lembra aí que a gente já comentou sobre isso na frente 3. Aí a gente vai ter o número de Avogadro, lembra? O 6 vezes 10 a 23, sendo a quantidade de matéria que existe em 1 mol de qualquer substância. A gente está agora trabalhando com uma equação que você vai ter a tua aula lá na frente 3, tem um videozinho para vocês sobre o volume molar. Então, que na CNTP
a gente falou que ele é de 22,4 litros, está aqui para vocês, ou que fora da CNTP você calcula com o PV igual a NRT. Lembra lá do padre voador que não retorna à Terra, então você vai trabalhar com a pressão, o volume, o número de mol, a constante universal dos gases e a temperatura. E juntando essas grandezas para entender como calcula a quantidade aqui, a gente vai aplicar a estequiometria. Para quê? Porque ela ajuda você a prevenir desastres, a evitar desperdício e a melhorar o rendimento de uma produção. A gente está vivendo agora um momento onde a gente está ouvindo falar muito na televisão sobre produção de medicamento, por exemplo. O ministro da Saúde está exatamente nesse momento agora falando aí em rede nacional sobre produção de medicamento. E normalmente quando você vai trabalhar com isso, você precisa ponderar essas situações, evitar o desperdício e melhorar o rendimento de uma produção. Se coloca no lugar de um proprietário de uma indústria. Você vai querer otimizar sempre que possível o teu rendimento, justamente para melhorar, claro, questão de ganhos e afins. Então a estequiometria é um conteúdo que é extremamente aplicado ao teu cotidiano. Claro que muitas vezes vão vir enunciados com termos estranhos, que vão exigir de vocês um pouquinho de leitura. Mas, gente, de novo, é a boa e velha regrinha de 3 que você sempre usa. Então, com bastante calma e tranquilidade, dá para fazer qualquer exercício de estequiometria. O passo a passo ele aparece aqui para vocês de novo, olha só. Então, primeiro passo, a gente balanceia a reação, identifica as grandezas envolvidas, o que eu quero e de qual substância. Equaciono o número de mol, e aí eu transformo esse número de mol na quantidade que ele quer, se ele quer em moléculas, se ele quer em massa, se ele quer em volume, e desenvolvo a minha regrinha de 3. Nessa primeira aula, a gente vai trabalhar só com os casos gerais, os casos que vai dar para fazer esse passo a passo direto. Depois a gente vai ter nas próximas aulas aí, nas nossas aulas 15 e 16, por exemplo, nós vamos trabalhar com o caso aqui, ó, do grau de pureza. Então, como é que eu faço? O que eu tenho de pureza? Tá? Ou, ainda nessa mesma aula, a gente vai trabalhar com a questão do excesso e do limitante. A gente vai fazer uma regrinha de 3. E ainda, se a gente seguir lá na aula 17 e 18, a gente trabalha com a questão do rendimento. Então, tudo que tem nessa figura, vou soltar aqui o destaque, tudo que a gente tem nessa figura é o que a gente vai abordar a partir de agora. Claro que a gente vai bem passo a passo, tá? A chave do sucesso para vocês aqui na estequiometria é realmente levar a sério essa ideia aqui, ó. Entenda que é um trabalho que tem que ser feito passo a passo, correlacionando as grandezas, entendendo cada uma das coisas que ele quer. Beleza? Vamos avançar então. Bom, se eu vou ter que trabalhar com grandezas, se eu vou ter que correlacionar grandezas, eu preciso conhecer essas relações. E a gente tem um mol, um simples mol aparecendo aí na tela, como ideia de escrita para nós, tá? E como desafio aí sobre o que a gente quer falar sobre ele. Então, quando eu penso em um mol, o que eu consigo correlacionar sobre ele? O que eu posso falar em relação a essa quantidade de matéria? Imagina que a gente vai falar sobre o mol e nós sabemos que em um único mol eu tenho, por exemplo, uma certa quantidade aí. Só um pouquinho aí que travou tudo aqui. Agora sim. Eu posso falar em relação a ar. Eu trabalho com a massa molar. Então, quando eu trabalho com a massa molar, quanto que eu tenho de massa molar? Como é que eu calculo essa massa molar? Ou ainda, eu posso trabalhar com o número de moléculas. Quantas moléculas tem um mol? Posso ainda abordar o volume. Qual é o volume de um mol? E posso abordar, de novo, né, o número de átomos. Reparem que eu coloquei uma coisa a mais agora. Agora apareceu os átomos para vocês aí também. Então, uma nova grandeza para que a gente aborde dentro do conceito aí aplicado à estequiometria. E aplicar essa grandeza, aplicar a lógica que a gente tem aí de colocar, então, os átomos, é justamente para você entender que o número de átomos ele está correlacionado diretamente, né, com o número de mol. Porque o átomo forma a molécula. Várias moléculas formam um mol. Tem uma massa que equivale à massa molar e ocupa um espaço que é representado pelo volume. Se a gente pegar, por exemplo, uma molécula aqui, ó, de etano.
Com base no etano, o que eu posso falar sobre ele? Então vamos pegar aqui a canetinha, vamos desenhar aí. Tá? A letra não vai ficar das mais bonitas, tá, gente? Desculpa aí, mesma ideia de sempre. Massa molar, o que eu tenho na massa molar dela? 2 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 6. Por que 6? Cada hidrogênio é 1. Então eu posso dizer que a massa molar desse composto ela é de 30 gramas por mol. Aí, em 1 mol de etano, vamos supor que ele esteja na CNTP. Qual que é o volume que eu vou ocupar? Eu ocupo 22,4 litros. Quantas moléculas de metano existem em 1 mol de metano na CNTP? 6 vezes 10 na 23. O vezes tem que ser assim, tá, gente? Não dá para botar pontinho, senão ele apaga tudo. E quantos átomos eu tenho? Aqui vem a grande dúvida. Então, eu olho primeiro para uma molécula. Uma única molécula. Ela tem quantos átomos? Repare que você tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então, ao todo, vocês têm 8 átomos. Se você tem 6 vezes 10, ó, pontinho não dá, vezes 10 na 23 moléculas, quantos átomos você vai ter? E aí você vai calcular esse x fazendo a tua regra de 3. Eu vou trocar aqui, vou colocar só a resposta para vocês terem uma figura só com as respostas. Então, se a gente apagar aqui, ó, o que a gente vai ter de átomos? Só voltar aqui. Então, uma única molécula vai ter quanto? Perdão, um mol de moléculas, né? Desculpa. Um mol de moléculas eu vou ter, então, 8 átomos de uma molécula vezes o 6, eu vou ter 48 vezes 10 na 23 átomos. Tá? Ou 4,8, né, vezes 10 na 24, aí, se você quiser deixar isso mais bonitinho. Esse 8 ficou horrível. Ah, mas pensa que era isso aqui, né? Vamos melhorar ele um pouquinho aí, ou piorar. Tranquilo isso aqui? Essas são as grandezas que você vai usar. Então, não inventem, não criem grandezas novas. Lembrem sempre que vocês podem fazer essa correlação. Uma coisa que ajuda bastante na hora de fazer isso aí é vocês tentarem correlacionar essas grandezas de uma outra maneira. Vocês pensarem em como escrever essas grandezas de uma forma bastante prática, aonde vocês podem criar tipo uma tabela. Quando a gente vai trabalhar com questão envolvendo estequiometria, uma coisa que é bem bacana de fazer é você criar uma tabelinha. Quais são as grandezas que eu estou trabalhando? Como que essas grandezas se aplicam? Então, vou pensar assim, ó, vou pegar um quadro branco aqui e vou criar minha tabelinha. Olha só, eu vou pensar que eu tenho aqui, ó, 1 mol, que está para a massa molar. Eu vou fazer assim, ó, massa molar, para a gente não ter, pra gente ter espaço, tá? Que está para o número de moléculas, que está para o número de átomos, que está para volume. Lembrando, eu estou considerando aí o meu volume sempre na CNTP. Então, lembra que eu estou levando em conta que o meu volume esteja na CNTP. E eu posso descrever. Por exemplo, vamos pegar uma molécula para fazer isso. Vou pegar aqui, ó, água. Desculpa que não vai ficar subscrito, tá? Então eu posso dizer aqui para água, 1 mol. Quanto pesa 1 mol de água? Eu vou somar 2 da massa do hidrogênio e 16 do oxigênio. São 18 gramas. Em 1 mol de água, quanto é que eu tenho? Eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos aí, perdão, moléculas. Quantos átomos eu tenho? Cada molécula de água tem 3 átomos, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, 6 vezes 3, eu tenho 18 vezes 10 elevado a 23. E 1 mol de moléculas na CNTP vai ocupar
22,4 litros. E a gente consegue descrever todas as grandezas para a água. Imagina que eu troco a minha substância. Agora, ao invés de pensar na água, eu penso no gás oxigênio, o O2. Então, eu posso dizer que 1 mol de O2 está para... Opa, só botar isso aqui. Está para... Cada átomo de oxigênio pesa 16. Como eu tenho 2, 32 gramas. Que tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vai ter quantos? Agora são 2 átomos, então 12 vezes 10 elevado a 23 átomos, que vão ocupar também 22,4 litros. Tranquilo aí? Vamos pegar só mais um e aí a gente já comenta algumas coisas em relação a eles. Vou dar só mais um espaçamento aqui, para ficar mais bonitinho para a gente. Tá? E imagina que eu vou pegar então o metano, CH4, e a gente pensa em 1 mol, que está para, vamos pensar na massa dele, carbono 12 mais 4 de hidrogênio, 16 gramas, que vão ter então o número de moléculas igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Quantos átomos eu tenho em 1 mol de metano? Olha só, cada molécula de metano tem 5 átomos. Então, 5 átomos vezes os 6 ali das moléculas, eu vou ter 30 vezes 10 elevado a 23 átomos, também ocupando 22,4 litros lá na CNTP. Tranquilo aí, gente? Reparem o seguinte, algumas grandezas, elas não mudam. Tem algumas grandezas que você está trabalhando e ela não muda. Outras mudam. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. Claro que a gente fixou sempre 1 mol, né? Então, primeira coisa. Mas reparem que o número de moléculas, ele é constante. Então, esse valor aqui, ele não vai mudar. Sempre que eu estiver trabalhando com 1 mol, ele vai ter exatamente essa quantidade. O mesmo se dá com esse valor aqui, que é o volume. Então, na prática, a gente tem 3 valores, uma tabelinha de 5, que não mudam. Quem são os 2 valores que vocês devem tomar bastante cuidado, portanto? Tomem cuidado na hora de trabalhar com a massa molar, que ela é característica de cada molécula. Lembra que é só somar a massa dos átomos. E com o número de átomos, justamente porque cada molécula vai ter um certo número, uma certa quantidade de átomos na sua composição. Tranquilo? Cara, reparem, por favor, tá? Isso aqui é o que muda. O que a gente tem mudando, então, essas grandezas que eu estou buscando aí. E agora dá para ver que nem mesmo no computador, com uma linha para ser reta, eu consigo fazer uma reta. Vocês acham que é só no quadro o desafio? Olha aí no vídeo. Mesma coisa. Tranquilo? Galera, vamos avançar um pouquinho então. Eu vou fazer com vocês uma das questões, tá? E a ideia é fazer com vocês uma delas. E aí eu vou encerrar esse vídeo pedindo para que vocês tentem fazer os outros exercícios do módulo aqui das aulas 13 e 14. E aí na sexta-feira eu publico um outro vídeo para vocês com as resoluções do Tetra, pensando justamente na ideia de dar um prazo para vocês tentarem resolver. Tenta fazer para sexta os da questão aqui do Tetra, tá? Aí, para a semana que vem, lembra que tem as listinhas lá no Estudos. Como eu sei, gente, que eu trabalho 2 frentes com vocês, vocês vão ver que eu coloquei só essa semana 2 listas. Na semana passada eu coloquei só uma. Então eu vou ponderando também isso, tá? Eu vou fazendo listas não tão grandes, no máximo ali 10 exercícios, mas estou tentando trabalhar na casa de 8 a 10 para facilitar também um pouquinho, que eu sei que a demanda de vocês está grande, e também para vocês que se adaptarem com calma e conseguirem resolver tudo bem tranquilo. Vamos avançar então. Vou apagar esse quadro, tá? Então aproveitar ele aí porque agora ele vai sair. A gente voltou aqui para nossa imagem anterior. Reparem que tudo que eu escrevo durante o slide ele vai ficando em branco. Então o slide postado para vocês ele vai estar todo em branco, tá? E a gente pega a primeira questão para trabalhar. Essa questão eu quero dar uma olhada com calma com vocês, tá? Eu já vou pegar aqui meu marcador, pegar uma ponta bem fininha e a gente vai tentar destacar tudo que foi escrito aqui dentro. Olha só. Um casal foi encontrado morto dentro de um carro numa garagem. A causa da morte foi asfixia por monóxido de carbono, introduzido no carro após ser produzido pela queima incompleta do etanol combustível, segundo a equação. Então, a primeira coisa que você recebeu, olha só, você recebeu aqui a tua equação. Então, a gente começa reescrevendo essa equação e balanceando ela. Só ajeitar o tamanho da fonte aqui.
e a gente vai, então, reescrever ela. Nós temos C2, lembra que aqui não vou conseguir fazer subscrito, tá? C2H6O, reagindo com o O2, eu vou deixar um espaço para a gente balancear, formando CO, reparem que é uma combustão incompleta, tá vendo? Não formou CO2, formou CO, mais água. Então, uma reação incompleta aí, causando a formação de monóxido de carbono. Beleza, fechei minha reação aí. Vou deixar ela aqui em cima. Tá? Agora, considerando que a concentração mínima de monóxido de carbono no ar para causar o óbito seja de 400 mg por litro e que o volume do interior do carro seja igual ao de um paralelepípedo de dimensões iguais a 2 metros por 1,5 m por 1,4 metros, assinale a alternativa que apresenta a menor massa possível de etanol queimado que poderia resultar nos óbitos observados. Gente, várias informações aqui. A gente vai começar a separar essas informações. Então, primeira coisa, eu vou pegar essa questão que ele falou do quanto que mata. Tá? Ó, a concentração mínima para causar o óbito é de 400 mg por litro. Então, eu já sei que a dose letal é de 400 mg por litro. E vou fazer anotações em relação a isso. Eu preciso dessas informações. Então, aqui, ó. Essa cor não ficou bom. Aí. Eu vou dizer, então, que a dose é de 400 mg para cada litro. Tranquilo. Tem a dose letal destacada. Tá? Só lembra que é essa aqui, tá? Tive que trocar a cor ali para ficar mais fácil para vocês lerem. O volume no interior do veículo também foi dado. Então, você vai ter que calcular o volume de ar que tem ali dentro. Porque se matou o casal, tem que ter pelo menos 400 mg para cada litro de ar que tem dentro do carro. Mas quantos litros de ar tem dentro do carro? Aí eu vou trabalhar com essa ideia aqui. Ó. O volume do interior do carro é igual ao volume de um paralelepípedo de 2 metros por 1,5 m por 1,4 metros. Então, eu já sei que o meu volume ele vai ser dado através do volume de um paralelepípedo. E aí eu vou só multiplicar essas grandezas. Então, o meu volume é igual a 2 metros por 1,5 metros por 1,4 metros. Vamos só arrumar aqui. 2 por 1,5 por 1,4. Beleza? Então, o nosso volume vai ser igual a quanto? Quanto é que vai dar o volume em metros cúbicos para essa grandeza? Então, vocês têm, na verdade, aí 2 vezes 1,5, que é 3, né? Vezes 1,4. Vocês têm 4,2 metros cúbicos. Eu não vou conseguir. Ah, consegui. Metro cúbico. Maravilha. Então, está aqui o nosso volume em destaque. Ó. Esse aqui é o volume que eu tenho. Aí a gente começa a ter um problema já. O nosso volume está em metro cúbico. A dose, o nosso volume está em litro. Então, eu vou ajeitar isso aqui. Já vou passar isso aqui para a grandeza igual. De 4,2 metros cúbicos, quantos litros eu tenho? Lembra lá da correlação? 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, 4,2 metros cúbicos eu tenho 4.200 litros. Esse aqui é o volume que eu tenho dentro do veículo. Esse é o volume que eu vou usar para fazer as contas. Porque eu preciso trabalhar na mesma unidade. Ó, miligramas por litro. Então, o volume tem que estar em litro. Tranquilo até aí? Agora que eu vou começar a usar a reação, gente. Agora que eu vou fazer a parte química. Então, quando eu falei para vocês que boa parte da estequiometria estava na interpretação, reparem que isso aqui podia ser um probleminha de matemática. Qual é o volume em litros no interior de um veículo que pode se assemelhar a um paralelepípedo de dimensões 2 por 1,5 por 1,4? A ideia era entender isso. Então, a gente vai pegar aqui. Ó. Eu tenho o etanol, 2 carbonos, 2 monóxidos de carbono, 6 hidrogênios, 3 águas. E agora a gente vai olhar os oxigênios. 2 oxigênios mais 3 são 5. 1 está aqui. Lembra que aqui na frente tem o número 1. Então faltam 4. Resultado, o número 2 aqui na frente. Então a minha proporção ela é de 1 etanol para 2
monóxido de carbono. Tranquilo? Agora eu vou ver quanto monóxido de carbono eu preciso produzir. De que maneira? Se são 400 miligramas para cada litro, quanto que isso vai equivaler para os 4.200 litros? Quanto que eu vou ter de massa de monóxido de carbono dentro do veículo? Então, vou fazer a conta aqui. 400 vezes 10 na menos 3, tá? Para ser em gramas já, vezes 4,2 vezes 10 na terceira. Então, reparem que eu já mexi na vírgula desse valor aqui, para poder cortar as notações científicas. Então, o que eu vou fazer aqui é cortar esse 10 na menos 3 com esse 10 na terceira, e eu tenho 400 vezes 4,2. Isso vai me dar uma massa de 1.680 gramas. Então, a gente sabe que, na realidade, a gente precisa de 1.680 gramas de monóxido de carbono. Essa é a massa de monóxido de carbono que tem que ter dentro do carro para que mate as pessoas. Como é que eu vou chegar nessa massa? Como é que eu vou calcular isso daqui? Agora eu vou usar a minha reação. Repare que aqui está em mol. 1 mol. Vamos pegar a caneta preta a partir de agora. Então eu tenho 1 mol, para 2 mol. Eu vou trocar isso aqui. Ele quer saber a massa e a massa. Então eu vou parar de trabalhar com mol e vou trabalhar com massa. Massa do etanol, 46 gramas. Fiz a soma. Massa do monóxido de carbono, 12 com 16 é 28. Só que são 2, 56 gramas. Então, 46 gramas de etanol formam 56 gramas de monóxido de carbono. Para formar 1.600... Nossa, tô com um probleminha para fazer 8, 1.680 gramas. Quanto etanol eu preciso? X vai ser igual a 1.680 vezes 46 dividido por 56. Isso vai dar 1.380 gramas. Ou seja, X é igual a 1,38 quilogramas. E aí a gente tem a resposta, nossa senhora, aqui na letra B. Tranquilo? Galera, reparem que eu tentei fazer bem passo a passo, tá? Ficou bem rabiscado aí. Tentem fazer agora os exercícios 2, 3, tá? E a gente conversa eles na próxima aula. O 4 você pode até fazer, mas o 4 eu vou fazer um vídeo só para ele, explicando essa questão, aí que nem eu fiz com a 3 e com a 4 do módulo anterior. Gente, tranquilo, espero que tenha sido tranquilinho aí. Desculpa, a aula ficou bem longa, tá? Mas aqui é um tema bastante importante e essa aula acaba sendo bastante introdutória para todas as próximas de cálculo estequiométrico. Galera, da minha parte então, vejo vocês aí na próxima, tá? Não esqueçam de resolver as listas que estão lá no estudos. Dessa parte aqui vai aparecer como estequiometria 1, tá lá para vocês. E essa lista da nossa segunda semana. Um abraço, até a próxima.